línguas de discípulos, Senhor, para que ele possa profetizar, para que ele possa, Senhor, ser porta-voz da obra que o Senhor tem para realizar para cada um de nós. Que a voz do Márcio seja a voz do teu Espírito, Senhor, e que possa fecundar o nosso coração e possa dar frutos, Senhor, e muitos frutos na nossa vida, Senhor. E consagramos o Márcio nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A Adriana falou uma coisa aí que me fez lembrar um negócio aqui que eu anotei. Que bênção, alegria. Boa noite estar com vocês, né? Uma bênção. Obrigado, viu, Rogério e todo o núcleo do Grupo de Oração pelo convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Eu gostaria que você tocasse, então, o seu ouvido, né? E pedisse ao Espírito Santo, vem sobre o meu ouvido. Que eu escute realmente a tua palavra no dia de hoje. Que essa palavra seja para mim uma âncora no dia de hoje. Algo que penetra fundo lá no meu coração, que me relembre, que vá nas profundezas do meu coração e tire toda dúvida e me esclareça tudo o que eu preciso saber sobre os dons hoje, ó Deus. Abra, Senhor, como aquele vinho bom que precisa tirar a rolha para que seja bebido, não adianta deixar na garrafa. Ele apodrece, ele vinagra. Então nós te pedimos, tira toda a rolha, Senhor, dos nossos ouvidos, para que a gente possa comer esse vinho bom, Senhor, experimentar tudo que você tem de bom para nós no dia de hoje. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, Soraya, pela linda música aí, né? Que bênção, tá? O Rogério me chamou para falar um pouquinho, né? Na última formação que nós tivemos, né? Falamos sobre os dons, que é mesmo, infusos, não é isso? Dons de santificação. Então, eram 7 dons infusos, né? Aqueles que nós recebemos lá no batismo. E hoje, a nossa formação é sobre os dons efusos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar um pouquinho sobre os dons efusos, né? Eu gostaria de lembrar vocês, né? De onde nós viemos. Né? Outro dia eu fiz uma pregação muito interessante, falei, tá aí. Eu quero lembrar esse pessoal também de onde a gente veio. Né? Lembrar que lá em 1897, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica, que é a Divinum Illude Munus, sobre a presença e virtude admirável do Espírito Santo. Por que ele escreveu isso lá em 1897? Ele estava lamentando que o Espírito Santo fosse pouco conhecido e apreciado pelo povo. Então, ele pede uma devoção ao Espírito Santo. Olha, ele fala assim, ó, a habitação e o poder miraculoso do Espírito Santo devem chegar à nossa vida como uma extensão, como uma eficiência de ação, tanto em todo o corpo da igreja, como nas almas individuais de seus membros, por meio de uma abundância gloriosa de sua divina graça. Então, ele estimulou com essa encíclica que todos começassem a ver o Espírito Santo de forma diferente. Porque as pessoas quase que não usavam, né? Não pediam o Espírito Santo, né? Não pediam esse doador de dons aí para que ele viesse sobre a igreja como um todo. Então, a partir dessa encíclica, muitos estudos começaram a ser feitos. Os papas estão assim, eles dão aquele pontapé, não é verdade? Assim como o Papa Francisco, né, chamou a gente a viver o ano da esperança, né, e viver as 3 filhas, né? Você sabe que a esperança tem 3 filhas, né? A filha da confiança, perfeito, não é verdade? Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no 18, 17, porque a gente confia nas promessas de Deus. Tem a filha realmente da firmeza, está lá no Catecismo também 18, 18, porque a gente não pode ser desanimado. A esperança não desanima. E depois tem a filha da esperança, que é a terceira filha da esperança, que é o amor, não é verdade? Então, São Paulo fala, né, alegres, né, alegres na esperança, amando, né? Então tem que ter alegre, tem que ter alegria. Então, essas 3 filhas da esperança. Então, cada papa vai buscando, né, mostrar, escutando a Deus e mostrando para a igreja algo fundamental. E Leão XIII fez isso através dessa encíclica. E logo em seguida, né, décadas depois, o que veio? O Concílio Vaticano II.
E, de repente, né, a gente percebe que no Concílio Vaticano II, eu vou ler um que o cardeal aqui, então, quem convocou o Concílio Vaticano II foi Papa João XXIII, não é isso? E um cardeal que estava presente, né, que é o Léo Swimes, ele fala assim, esse cara foi influente, né, porque ele foi um dos moderadores do Concílio Vaticano II, ele fala assim para nós, olha, o Papa João XXIII estava consciente de que a igreja necessitava de um novo Pentecostes. Olha que bonito, né? E acrescenta assim, ó, agora olhando para trás, podemos dizer que o Concílio Vaticano II, né, claro, né, indicando a sua fé no carisma, faz um gesto profético e preparou os cristãos para acolher a renovação carismática, que está se espalhando pelos 5 continentes. Uau! Então, nós somos frutos, olha bem, de um pedido deste. Ou seja, né, o Papa, então, finalizou, né, o Concílio Vaticano finalizou no dia 8 de dezembro de 1965, quando que eu nasci, né, assim? Agora você já sabe a minha idade, né, moçada? Fiz 60 anos esse ano, né? Tá bom, louvado seja Deus, não é verdade? E ele finalizou, então, no dia 8, que é o dia da Imaculada Conceição, não é verdade, gente? Virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus, né? Isso é um dogma da igreja, não é verdade, né? Que o Papa, se não me engano, Papa Paulo, nome? Alguém lembra? Pio nome. Em 1854 que ele tornou isso um dogma. Já era uma festa na igreja, não é verdade, gente? Mas o Papa Pio IX, então, decretou esse dogma em 1854 para nós, dizendo, então, que é importante esse dogma para a igreja. Nós cremos nessa Imaculada Conceição. Então, olha bem que interessante, o concílio termina em 1965 e o Papa João XXIII, ele fala uma coisa interessante durante o concílio, durante essa inauguração desse concílio, porque ele não terminou, ele só começou, na verdade, o concílio, né? Paulo VI que terminou, na realidade, o Concílio Vaticano II, né? Então, o concílio deveria ser, então, uma abertura de janelas. Eu faço, o concílio tem que ser uma abertura de janelas. Para quê? Para um ar novo e fresco para a igreja, ou seja, uma renovação para a igreja. Então, nós viemos desse pedido, perfeito, lá da encíclica escrita por um Papa, outro Papa que então pede esse ar novo e fresco para a igreja. O concílio termina em 1965. O que acontece, então, com a renovação carismática? 1967, nos Estados Unidos, em do Kesner, vocês sabem disso, jovens universitários na Universidade de Pensilvânia, o que eles fazem? Orar, começam o quê? A orar em línguas, coisa que eles não sabiam. Proclamam louvores, profecias, tiveram um vivificamento do Espírito Santo, né? Uma vivificação, melhor, né? Do Espírito Santo. Ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo 2 anos depois do Concílio Vaticano II. Que legal, né? Então, como é que a nossa igreja, ela é profunda, né? Ela começa lá embaixo e vem construindo, né? Canção Nova surgiu em 1978. Logo depois, quer dizer, 11 anos, 78 para 67, 11 anos depois que aconteceu o Pentecostes nos Estados Unidos. Aí veio a Canção Nova e várias outras comunidades. E, claro, e a renovação carismática no Brasil. Então, é importante dizer isso, né? Nós somos um sopro. Nós somos um sopro novo, uma esperança para a igreja, né? De mostrar que o tanto que é importante esses dons, né? Viver com isso, né? Experimentar isso, fazer da nossa vida algo diferente, né? Cada um de nós aqui experimentou o batismo do Espírito Santo de forma diferente. Uns tremeram, outros não. Né? Eu queria sentir algo diferente lá, mas eu não senti, não é verdade? Mas eu vi a minha vida se modificando. Já contei isso para vocês, alguns já sabem, né? Eu cheguei no grupo de oração e a primeira vez que eu frequentei o grupo de oração foi impressionante, né? E eu, aquele zum, todo mundo orando em línguas, eu falei, meu Deus do céu, eu vou embora desse lugar. Não aguento isso aqui, não, que caixa de abelha esse negócio, não é verdade? E, de repente, na hora que eu vou levantar, vem uma vozinha no meu ouvido e fala assim, fica, permanece, que é aqui que você vai me conhecer. E eu permaneci, gente, naquele grupo de oração por obediência, né? Sentado lá, bonitinho, né? Vocês sabem disso, Deus fez N curas na minha vida, né? Eu, no grupo de oração, recebendo o Espírito Santo, né? Eu não cumprimentava todo mundo, entendeu? Eu fazia uma certa, né, acepção de pessoas, na verdade.
eu só cumprimentava aquelas pessoas que eu gostava, assim, né, que eu achava bonitinha, né, assim, vão pensar, né, cheirosinha, né, assim, na verdade, a gente gosta de coisa boa, né, tá certo? Eu não cumprimentava todo mundo, né, eu escolhia as pessoas. Um dia eu falei, Jesus amado, eu coloquei a mão nos meus olhos assim e pedi a Deus, me cura, Senhor, porque um homem de Deus não pode fazer uma exceção de pessoas. Gente, eu falei isso num grupo de oração. No segundo grupo de oração, de repente, eu comecei a cumprimentar todo mundo, cumprimentar todo mundo, cumprimentar. Eu só dei conta disso quando eu estava lá na porta da capela, que eu olhei para trás. Ó, eu cumprimentei todo mundo. Ó, só tem gente bonita nessa capela. Que interessante. Eu não consigo mais, entre aspas, se as pessoas me entendam, ver feiura nas pessoas. Deus me criou por inteiro, assim. Deus queria me alimentar, né? E realmente Deus me curou por inteiro naquele dia. Recebi essa graça de Pentecostes, esse batismo, não é verdade? Em cada momento da minha vida que eu fui para o grupo de oração, Deus foi lá e me puxou, me batizou, e me mudou, e falou, e acrescentou. Ai, que bênção, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esses dons, então, que a gente aprendeu lá na renovação. Esses dons que Deus deixou para o trabalho agora, né? São chamados de dons infusos. Lembra disso, pessoal? Por favor, você veio de um Pentecoste para a igreja. E você não pode deixar esse Pentecoste para a igreja que você já recebeu, que você conhece, morrer. Eu acho que a minha pregação aqui hoje com vocês, a minha fala com vocês é exortar vocês, meus irmãos, que vocês não podem deixar isso morrer. A Adriana, quando rezou por mim, eu lembrei de um fato, né? Eu lembro que uma vez eu fui cumprimentar uma amiga de Belo Horizonte, ela sempre, quando ela vem aqui, eu vou na casa dela, na casa dos pais dela, né? E um dia ela falou, tinha um colega dela que veio também de Belo Horizonte, que era batista, protestante, né? Eu não quero falar de mim, eu quero falar do fato. E ela então falou que ia me convidar, e eu fui nesse churrasco na casa dela, e ela então me apresenta para esse amigo protestante, né? E de repente a gente começa a conversar, papapá, 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 e aí, lógico, né? Tem que falar de Deus, né? Ah, você é qual igreja, papapá, você acredita então, que bom. Aí, de repente, ele vira para a Iana e fala assim, né? Eu falei o nome, não devia ter falado, né? Assim, para essa amiga e fala assim, nossa, agora eu entendi porque você fala tanto desse seu amigo de Viçosa. Aí ela falou assim, mas por quê? É porque quando ele fala de Jesus, os olhos dele brilham. A gente não pode deixar dos nossos olhinhos de brilhar quando a gente fala de Jesus, né? Assim, a gente não pode deixar esse Pentecoste morrer na gente. A gente tem que pegar esses dons realmente e trabalhar, né? Então, que são hoje os dons infusos, vou falar para vocês, né? Para que esses dons infusos servem? Para fortalecimento e aperfeiçoamento nosso também, também. Os infusos para nossa santificação. E os efusos? Então, eu vou pegar com vocês agora. Do latim, efuso vem efuso mesmo, só que com dois Fs, U-S-U, né? Ele fala assim, que é um adjetivo que significa derramado, entornado. Então, os dons carismáticos são esses dons para a edificação da igreja, para o serviço na igreja, né? São as manifestações do Espírito Santo que mostram o poder de Deus. Então, na minha pregação, o poder de Deus pode aparecer. Quando eu dou uma palavra de ciência, não é verdade? Quando eu dou uma palavra de sabedoria, quando vem uma cura, então, quando vem um milagre. Então, esses dons são para isso, para que o poder de Deus apareça. O próprio, quando fala assim, dons carismáticos, né? O carismático vem de carisma, do grego, começando com K, tá bom? Que significa o seguinte para nós: graça, benefício, favor. Essas três coisas eles falam disso. Então, todo dom carismático é o que é mesmo? Uma graça, me ajuda lá? Um benefício, um favor. De quem está na missão, de quem está no trabalho, para quem faz as coisas acontecerem, não é assim? Marcos 16, quem quiser pegar depois na Bíblia, né? De 15 a 18, fala assim, ó. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Olha aí, são sinais da graça.
É uma promessa de Jesus para nós. Quando eu vou pregar o evangelho, olha lá, a todas as pessoas eu vou batizar. Não é verdade? Eu vou rezar pelas pessoas, e expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso é bonito, sinal de graça, sinal de poder. Então, ele nos acompanha para isso, para dizer que o nosso Deus tudo pode. Para ele não tem nada que não seja impossível. O nosso impossível, para ele, é possível. São Tomás de Aquino fala assim para nós, olha, todo cristão necessita de dons especiais, porque a revelação contém verdades acima da nossa capacidade e da nossa compreensão. Então, a palavra tem coisas que nós não compreendemos. E ele fala, para conhecer a verdade e pregá-la, ele necessita, ou seja, aquele cristão, né, desses dons. E esses dons, olha que bonito, ó, serão um sinal para que os outros também creiam. É o que Jesus fala. Então, a palavra de Marcos fala, ó, esses sinais acompanharão. São Tomás de Aquino fala, serão um sinal para que outros também possam crer. Então, os dons carismáticos nos acompanham como o quê? Como um sinal de que Deus está conosco. O salmo, se não me engano, de domingo, né? Que lindo foi aquele salmo, né? E falando assim que o povo acreditava porque via sinais, Deus estava com eles, era mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Então, que bonito, Deus está conosco. Eles viram, acho que foi mais algo assim o refrão, eles viram, Deus está conosco. Então, os dons carismáticos mostram que Deus está com a gente. E se vocês quiserem pegar, então, aí sim a carta, né, que São Paulo fala bem dos dons carismáticos, é 1 Coríntios 12, né, assim? Então, na cidade de Corinto, não é verdade, gente? Os coríntios, né? Eles foram orientados porque lá os dons estavam o quê? Em euforia, né? Pululando, vamos assim dizer. Né? As pessoas tinham muitos dons, mas não sabiam como usar esses dons. Né? O Espírito Santo foi tão abundante em Corinto que os coríntios não sabiam como usar os dons. Então, São Paulo, né? Com toda a catequese dele, não é verdade? Formado na fé, né? Colocou ordem na casa. Então, ele fala assim, ó, acerca dos dons, 1 Coríntios 12, 1, então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeira coisa. Então, escreve para dizer o seguinte, a gente não pode ser ignorante sobre os dons. Eles existem, é para a igreja. O Espírito Santo está aí, entendeu? Nós, vocês, meus irmãos, então a minha pregação de hoje é para dizer para vocês, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, se você não está usando os dons carismáticos há muito tempo, está na hora de usar. É mais ou menos assim, eu quero dizer isso para vocês hoje. Porque falar sobre os novos dons, vocês todos já ouviram falar. Mas dizer isso aí, exatamente, Deisimar, 1 Coríntios 12, 1 seguintes. Obrigado, viu? E fala assim, então, né? No versículo 4, vou pular para o 4, olha. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer para nós o seguinte, ó, nós devemos buscar é o doador. Quem é o doador dos dons? O Espírito Santo. Os dons são consequências. Então, nós temos que buscar o doador mais que os dons. Tem um bispo que uma vez eu escutei uma pregação dele e fala assim, eu não levanto da cama, eu não ponho o pé no chão antes de fazer a oração do Espírito Santo. Que sirva isso para nós, você não saia da sua cama, não se atreva a pôr o pé no chão sem rezar a oração do vinho do Espírito Santo. Reze ela, peça todo dia de manhã, clame o Espírito Santo em cada ação sua, em cada sorriso seu, em cada olhar seu, em cada pessoa que você vai acolher naquele dia, em cada aluno, né, Adriana, que você vai olhar. Então, que seu olhar seja um olhar do Espírito Santo, um olhar de entendimento daquilo que Deus nos fala, não é verdade? Então, primeira coisa, então, eu fui lá para o 4. No versículo 7, ele fala assim, olha, estou só pulando naquilo que me interessa, tá bom? Depois vocês podem ler, gente, meus irmãos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que significa isso? É para a necessidade da igreja, é para a necessidade do outro, é para o serviço, é para nos aperfeiçoarmos na graça do trabalho, tá vendo? Então, é o Espírito Santo que derrama, como a gente viu lá na definição de carisma, não é verdade? É graça, é benefício e é favor. As três coisas. São dons carismáticos. Lembra disso? Então, depois ele fala de novo, então, no 31.
Procurai com zelo, então, meus irmãos, os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que Deus quer fazer com isso? Então, Deus quer nos equipar. Quando Ele dá esses dons para a gente, Ele nos equipa para a batalha. Eu lembro de Zita falando direitinho, né? Assim, vocês conhecem, algumas pessoas conhecem a Zita, né? Ela falava assim, quando a gente vai para uma batalha, Deus dá armas diferentes. Se você vai pregar, Deus vai te dar uma arma. Se você vai, se você vai rezar por alguém, o Espírito Santo vai te dar outra arma. Não queira usar a mesma arma que você usa sempre em várias situações diferentes. Não é isso. Por isso que a gente tem que buscar mais o doador, entendeu? Porque a gente tem que ser dependente dele. Verdade? Porque às vezes a gente quer usar a arma velha numa situação nova. Não dá, não cola. Tá vendo? É uma dependência do Espírito Santo. Buscar mais o doador do que aquele dom que você acha que você tem. Claro, Deus treina a gente, né? E o treino capacita a nossa audição. Capacita sim, como capacita? Eu, outro dia, fui pregar, gente, lá em São Miguel do Anta. E eu fui pregar para intercessores, né? Não sei se eu cheguei a contar isso no outro curso, né? Assim, e eu, ao pregar para intercessores, estavam 90 pessoas lá. E eu fui mostrando passo a passo da intercessão, como que deve ser. Agora, então, aí fui falando, aí de repente falou, alguém quer que eu reze? Aí levantou uma mulher lá, né? Assim, a primeira aí levantou uns 5, 6, né? Mas durante a pregação, eu começava a falar, pois é, porque Deus está falando aqui para você, por exemplo. A pessoa começava a chorar. E para você aqui, chorar. Aí você aqui, a pessoa chorava. Eu falei, para. Porque a profecia perfeita pertence ao profeta, né? Está distraindo a minha pregação. Para com isso. Eu fechei. Não que não fosse palavras de sabedoria, mas não para aquela hora, entendeu? Não que não fosse palavras de ciência, mas não para aquela hora, estava dispersando o povo, entendeu? Aí a pessoa foi rezar, gente. Eu fui falando passo a passo, e falei, quem quer? A pessoa se apresentou. Gente, essa mulher foi lá para frente, nós colocamos uma cadeira na frente. Falei, bom, na intercessão a gente faz assim, primeiro a gente escuta a pessoa, né? Fala que a gente está aqui, que não é um confessionário, mas que é importante, que ninguém vai levar sua voz, só vai falar com Deus, aquela orientação toda. Aí a pessoa agora fala o que é que ela quer que a reze. Gente, essa mulher na frente de 90 pessoas expôs a vida dela todinha. Eu estava na prostituição. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo aquilo. Eu estava... Até que eu escutei que ia ter esse encontro aqui hoje, eu vim para cá. Eu estava na bebedeira, nisso, naquilo. Eu falei, nossa, mãe do céu, misericórdia, né? E eu só rezando em línguas baixinhas, Senhor, misericórdia de mim, né? Por que essa mulher está revelando isso tudo aqui? O que o Senhor quer com ela? E de repente Deus me revela. Pá! Aí tá bom, escutei tudo. Na hora que eu fui rezar por ela, gente, eu falei assim, então, Jesus amado, agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor cura essa minha irmã, porque ela está fazendo tudo isso, oh Deus amado, para provocar o pai dela. Na hora que eu falei isso, meu amigo, ela chororou de cima e embaixo, e chora. Ou seja, a palavra veio na hora certa, no momento certo que ela precisava. Então, os dons são para isso, para o serviço, para mostrar o poder de Deus ali ao vivo e a cores, na frente de 90 pessoas. Porque eu podia simplesmente dar um curso de intercessão, ia ser aquela coisa bonitinha, né? Aquela coisa, não, a gente faz assim, faz acolá, põe a Bíblia no colo. Mas Deus não decepciona, Deus não me abandonou. Deus ali na hora, na frente de 90 pessoas, a cura veio, a palavra de ciência veio, a cura veio, né? A palavra de sabedoria, de orientação, e tudo naquele momento proveitoso, na hora do poder de Deus se manifestar. E foi uma bênção. Então eu quero dizer para vocês isso, né? Os dons são para isso, para uma necessidade da igreja, para mostrar o poder de Deus, para Deus nos equipar da graça dele. E mais do que isso, né? É uma ferramenta nova, gente. Por favor, para cada serviço, uma ferramenta nova. Entendam isso. Não queira usar as ferramentas antigas, por favor. Peça o Espírito Santo. Deus capacita. Sabe por quê? Eu vejo muito. Sabe aqueles carros aquelas pessoas que gostam de carro velho? De ficar reformando carro velho? Eu tenho um Fusquinha aqui em casa, né? 69, igual um amigo meu de Uberlândia. Eu tenho um Fusquinha aqui em casa, 69, que foi do meu pai, que foi não sei o quê, e fica morrendo de amores por esses carros, né? E aí, um dia, esse cara, né? De repente, a filha dele passou mal, né? E a esposa dele falou assim, não, vamos chamar um helicóptero, ambulância, né?
uma UTI móvel, porque precisava tirar a pessoa dali e levar direto para Belo Horizonte, né? Assim, eu vou então, e essa pessoa falou assim: não, não, que é isso, minha filha, eu vou levar no meu Fusquinha. O que vai acontecer com a filha dele, gente? Vai morrer. É mais ou menos, Deus está te equipando com um helicóptero, com ambulância, com UTI móvel, vai chegar no hospital em 1 hora e você está insistindo em andar de Fusquinha e gastar 6 horas. Só dela entrar na Fusquinha e gastar umas 10 horas de Fusquinha, até mais, né? Umas 12 horas até Belo Horizonte, ela já morreu. Então, está vendo? O Espírito Santo quer nos capacitar. E a gente fica teimando em usar as armas antigas. Por mais lustradinhas que aquelas armas estejam. Entenderam isso? Não é para isso. É para o serviço. De novo, eu vou repetir para vocês: é graça, é benefício, é favor. Mas para aquilo que ele quer naquela hora que ele quer. Então, se deixar conduzir por ele, né? A quem é dado os dons do Espírito Santo? Então, a todos nós, gente, claro. A todos nós. Né? Está lá em 1 Coríntios 14, fala assim, olha: empenhemo-nos pelo amor, mas continue se esforçando, olha lá, hein? Continue se esforçando, 1 Coríntios 14, versículo 1, continue se esforçando com zelo pelos dons espirituais. Depois ele vai falando, principalmente pelo de profetizar, etc. Mas olha lá, então a gente, cabe um esforço nosso, precisa de um esforço meu, tá vendo aí? Então, os dons também, eu tenho que pedir por esses dons, cabe um esforço nosso. Obrigado, Esimar, de novo. Então, 1 Coríntios 14, 1. Porque Santo Agostinho fala, o que Santo Agostinho fala mesmo? Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, tem que ter um esforço seu. Né? Não é somente pela fé, não é verdade? Mas pelo esforço nosso, não é assim? Lutero, né, colocou as 5 solas dele, solas dele, sola fide, né? Ou seja, os somentes dele, né? Um dos somentes dele, a sola fide de Martim Lutero, é somente a fé. Não, não é somente a fé. Santo Agostinho fala que a nossa ação é fundamental. Deus não nos salvará sem nós. Então, eu tenho que ter a minha ação. Então, eu tenho que me esforçar para que esses dons cheguem na minha vida. Então, São Paulo esclarece isso. Depois ele fala assim, lá no versículo 12, ó, 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, procurai tê-los em abundância. Puxa vida, tem que ser em abundância. Eu tenho que pedir o Espírito Santo então, em abundância. E depois ele explica para quê? Para a edificação da igreja. Olha que interessante. Para a edificação da igreja. Para quem quer servir na igreja, gente, sem interesse, não é assim? Para quem recebeu o Pentecoste e quer mostrar que o mundo precisa dessa graça. Para quem quer ser instrumento do Espírito Santo. Deus usa a gente mesmo, né? A gente é uma merdinha de nada, né? Fala a verdade, né? A gente não sabe nem o que comeu ontem, né? No almoço. Não lembra de nada. Aí eu fico lutando com nossos pecados, nos veniais ainda, que hoje mesmo eu falei, nossa, eu preciso confessar esse pecado, né? Tem umas coisas que Deus a gente precisa buscar todo dia, né? A gente é miserável. Deus usa da nossa miséria, amém. Graças a Deus. Porque Ele conta com a gente, né? Bom se a gente fosse bem humildezinho, né? Como Zé Pretinho. Vocês lembram do Zé Pretinho? Nossa, que homem, gente. Lembram da Lola? Que santidade, né? Que bonitinho. Você chegava perto do Zé Pretinho assim, gente, você nem dava nada por ele. Ah, sei que o Zé Pretinho é, sou eu sim. Seu pai não, tudo bem. Você está entendendo? Deus quer pessoas simples. Não, quanto mais humilde, mais Deus dá, né? É verdade. Mas Deus tem só a gente mesmo, vai a gente mesmo, né? Assim, Ele conta com a nossa miséria. Eu acho bonito aquela regra da miséria da misericórdia, né? Assim? Ou seja, quanto mais miserável eu reconheço, né? Mais Deus preenche com a sua misericórdia para que eu seja mais santo, né? Mas eu tenho que reconhecer a minha miséria para que Ele venha com a misericórdia dele, né? E possa preencher-me. Então, para quem viveu Pentecostes, gente, a gente precisa de buscar o Espírito Santo, buscar esses dons carismáticos. Não tem jeito. Não dá para você ficar no sofá no final de semana vendo série, né? Desculpa, né? Só não estou nada contra aí, ninguém quer ver série, não, sabe? Mas se você recebeu o Pentecoste, gente, isso tem que te tirar do sofá. Você tem que falar para as pessoas que o Espírito Santo está aí, que Jesus está vivo.
Eu lembro do Reginaldo pregando uma vez no Ceará, ele virou e falou assim: Ô, gente, eu cheguei na rodoviária e de repente uma pessoa, eu estava saindo da rodoviária de Belo Horizonte, uma pessoa pegou meu relógio, saiu correndo. E eu saí correndo. Você imagina Reginaldo naquela pracinha lá em frente à rodoviária, saindo correndo atrás do cara, saindo correndo, oh, pega, 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 pega. Daqui a pouco o Reginaldo vai e fala que ele parou e falou assim: tá certo, ele tem que roubar mesmo. É dele mesmo esse relógio, ele tem que roubar mesmo. Sabe por quê? Se ele me roubou, é porque eu estou evangelizando pouco. Às vezes a gente tem que pensar assim, sabe? Se eu estou no sofá da minha casa, vendo série final de semana inteiro, tem algo errado. Às vezes eu estou evangelizando pouco. Eu preciso colocar a minha vida para Deus, para que Ele use. Entendeu? E isso não é esforço, o gostoso é isso, né? Não é esforço quando o Espírito Santo vem sobre a gente. Hoje, gente, eu conheço um irmão que sai lá de Uberlândia, vem a Viçosa, 12, 14 horas de viagem, prega 2 horas e volta para Uberlândia. Misericórdia. Humanamente falando, é doido. Vocês concordam comigo que esse cara é doido? E quantas vezes? Vem 2, 3 vezes ao ano. Quantas for necessárias, quantas for chamado. Isso é prontidão. Pentecoste tem que fazer isso com a gente, não é assim? Inflamar, gente, não é inflamar de doença, não, né? Inflamar, tá cheio do Espírito Santo, né? A ponto de você estar, né? A gente pedia para ser profeta, né? A gente queria orgulhoso, né? Assim, queria para ser isso, queria ser aquilo outro. Hoje não, hoje eu já entendi. Hoje eu já entendi que eu tenho que pedir o Espírito Santo e o resto vem por acréscimo. Entenderam isso? O resto vem por acréscimo. Quando você entender que o Espírito Santo tudo pode, né? Quando a gente pegar aquela palavra de Lucas 11, 13, eu vou ler com vocês, claro, né? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Tem que pedir, tem que clamar, depende de nós. Foi o que São Paulo falou, nós temos que nos esforçar para pedir o Espírito Santo. Aí, se você achar que tudo isso que eu falei está ruim, né, que eu falei tudo que São Paulo falou está ruim, então você vai lá no Catecismo da Igreja Católica, no 2003, Catecismo da Católica, para você confirmar. Olha o que fala o Catecismo da Igreja Católica, então. A graça é, antes de tudo, principalmente o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Mas também compreende os dons que o Espírito nos dá, para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar na salvação dos outros, no crescimento do corpo místico de Cristo, que é a igreja. São as graças sacramentais, dons próprios, diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas carismas. Está lá no catecismo. Segundo o termo grego empregado por São Paulo, significa favor, dom gratuito, benefício. Ó, tudo que eu falei para trás. Eu pesquisei livros, eu li e falei, está tudo ali. Se eu tivesse só lido esse parágrafo, estava de bom tamanho, tá vendo? Que está tudo ali resumidinho. Ó. Qualquer que seja o seu caráter, por vezes extraordinário. Você ficou mudo. Marcinho? Márcio? Tá mudo, Márcio. Sem som, Marcinho. Tá sem Marcinho? som, Márcio. Tá sem som. Márcio, sem som. Fechou. E agora estão me escutando? Agora sim. Tá bom, beleza, obrigado. Que bom que vocês falaram, viu? Agora está com som, alguém falou que está sem som, Maria, tá bom? Tá chegando? Fechou. Então, estão a serviço da caridade que edifica a igreja. Estão a serviço do amor, não é assim? Do amor que nós conhecemos, que é Jesus, não é assim? Então, essa caridade às vezes é mal usada, né? Agora, uma coisa que eu acho muito legal, gente, que eu quero perguntar, para que tudo isso, hein? Me fala, para que tudo isso?
Eu acho que esse é o ponto fundamental. Para ter uma igreja espiritual, entendeu? Uma igreja com espiritualidade, uma igreja que fala de Jesus, que fala de céu, que fala de conversão, entendeu? Não uma igreja de ideologias, né? De teologias que não nos libertam, não libertam, que fazem a gente olhar só para o mundo, só para a horizontalidade da cruz, né? Sim, só para o mundo, só para as coisas do mundo, só para o cachorrinho, só para o... Mas não fala de Jesus. Então, esses dons estão para dizer para nós o seguinte: olha, é para uma igreja espiritual, uma igreja que fala de céu, de conversão, de mudança de vida, de batismo no Espírito, de mão na cabeça, de cura. É isso que nós precisamos. Então, os dons carismáticos estão para isto, gente. E nós temos que usar. Claro que nós temos que falar de mundo, sim, porque a cruz é a horizontalidade, não é verdade? A nossa vida nesse mundo, né? Sim, mas é verticalidade também, é conversa com Deus, não é verdade? Então as duas coisas estão juntas, mas eu não posso só falar de espiritualidade, nem posso falar só de horizontalidade, só de mundo. Senão fica uma igreja vazia, uma igreja que as pessoas não sabem para que estão lá, por que estão lá. Quais são os dons, então, para a gente terminando aí, não é verdade? São 9 dons carismáticos, são 9. E eles são divididos em 3. Dons de revelação, que, então, ciência, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito. Depois, dons de inspiração, que alguns falam manifestações verbais, profecia, oração de línguas, interpretação de línguas. E mais 3 depois, que são os dons de poder, de manifestação da ação de Deus, ou seja, né, aquele dom que faz mover a montanha, né? É o dom da fé, é o dom da cura e é o dom do milagre. 9 dons carismáticos. Vou falar rapidinho, porque vocês vão ver cada um deles separado depois, não é assim? Mas só para a gente lembrar, né? Os dons de revelação é a palavra de ciência, aquela palavra de ciência que Jesus deu para a samaritana, né? Você teve 7 maridos, o que está com você agora não é seu marido, não. Quebrou ela no meio, né? Tá certo? Então, esse é o dom de ciência, né? Jesus não sabia disso. E, de repente, tum! É isso. O dom de ciência, gente, é quando você vai no médico, o médico tem que fazer um diagnóstico da sua vida. Esse é o dom de ciência. Fez um diagnóstico, ó, você está com tal doença. Aí depois, né, isso aí no caso é a palavra de ciência, né? Depois vem a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É receitinha. Agora você vai fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, a palavra de ciência revela e a palavra de sabedoria me dá realmente o que fazer com tudo isso. Eu tenho um amigo que eu rezei por ele agora recentemente, uma pessoa que eu rezei por ele, e Deus revelou que ele estava com problemas sexuais seríssimos. E eu percebi assim, né, que Deus só falou isso, mais nada. Deus não entrou em detalhes. E ele também não deu abertura para falar sobre aquilo. Então, primeiro, Deus só falou isso, Deus só invade, né? Deus só fala, não invade, não. Deus nunca invade, né? Aquilo que a gente não quer que fale. Deus só permite aquilo que a pessoa é capaz de deixar. Olha que bonito, né? Deus é lindo, não é verdade, gente? Deus nunca. Se você for na intercessão e a pessoa começar a falar coisa de palavra de ciência que você não quer, desconfie, isso aí não é de Deus, isso é do demônio. Porque o demônio também sabe muita coisa da nossa vida. Porque Deus nunca invade, Deus nunca tira liberdade. Deus só fala a palavra de ciência que a gente, que nós permitimos. E Deus permitiu falar só isso, só sobre a sexualidade. E eu percebendo tudo isso, né? Aí eu falei, aí agora, qual que é a palavra de sabedoria para ele? Qual foi a palavra de sabedoria? Confissão. Deus, você vai ser curado pela confissão. Porque na confissão ele fala, não é verdade, gente? Ele põe para fora. E ele fez uma, ele fez duas, ele fez 3 confissões. Toda sexta-feira ele estava indo para a confissão. Que bênção, tá vendo? Então Deus deu a palavra de ciência e deu a palavra de sabedoria. E depois tem a palavra de discernimento, né? Discernimento dos espíritos. Ou seja, aquele antivírus que está no computador, né? Esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não, né? É um antivírus, não é verdade? Nós temos o antivírus que a gente não usa, né? Que é esse discernimento do espírito, né? Às vezes, para saber quem é que o que está falando ali naquele momento. Às vezes nós temos que escolher entre 2 coisas boas, mas qual a melhor? Entenderam isso? Você tem um emprego e tem um mestrado. E aí, qual que é o melhor para você? Porque Deus tudo vê, Deus vê de longe. A gente não consegue enxergar o que está pertinho, mas entre 2 coisas boas, qual é a melhor? Qual que é aquela que Deus quer de fato para nós? Isso é discernimento. Eu preciso desse discernimento do Espírito, né? Uma vez eu estava numa reunião, gente,
onde a pessoa veio falando assim, nós temos que fazer uma obra social. Aí nós éramos 12 pessoas nessa reunião, não lembro direitinho. Aí, de repente, até os discípulos, né? E aí vai todo mundo falar, aí a pessoa falou que queria uma obra social, mostrou a palavra bíblica, que essa obra social, que Deus já tinha falado para ela, deu N exemplos de como fazer aquilo, e tá. Aí todo mundo, gente, foi concordando. Quando chegou em mim, eu era o último, eu falei assim, não concordo. Não concordo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu sei que você tem a palavra aí, meu irmão, mas isso não é assim, isso não é assim, não é assim. Não. Aí, gente, foi voltando. Então não. E graças a Deus que isso não foi para frente. Que ia ser mais um problema para a gente resolver. Tanto é que foi problema que a gente teve que devolver o terreno 1 ano depois, porque ninguém assumiu nada com nada. Tá vendo como é que o discernimento ele é fundamental? Se a pessoa tivesse começado, misericórdia. Então a gente precisa de buscar o discernimento do Espírito Santo para saber escolher entre as coisas boas. Depois vem os dons de inspiração, né? A profecia falada, cantada, não é verdade? Então, dons de inspiração, que são 3, eu falei, profecia, oração em línguas e interpretação de línguas. Então a profecia ela pode ser falada, ela pode ser cantada, pode ser na palavra, né? Mas é preciso ser anotada, viu, gente? Eu vou dizer para vocês anotar em seguida, tá? Senão Deus vai parar de falar na sua vida, meu irmão. Deus fala, você não age. Deus fala, para que eu vou falar com ela? Ela não fala o que eu faço. Ela não faz o que eu falo. Tem muito grupo de oração que morre por causa disso, sabia? O grupo de oração morre, sabe por quê? Porque Deus dá um punhado de palavra lá, ninguém anota. Aí no grupo de oração, outra palavra de novo, peraí, ó. A vida da gente é uma sequência. Eu tenho um caderninho, gente, da Adriana, sabe isso? Eu tenho um caderninho com todas as coisas que Deus vai falando. E eu vou seguindo aquela orientação de Deus à risca, até que Deus mude a orientação. Porque se você não seguir, Deus vai parar de falar, ué. Não tem sentido Deus profetizar na sua vida, profetizar na vida do outro, ou profetizar na vida do grupo de oração, se ninguém muda. Tem que anotar e tem que caminhar nela até o momento de vir outra. E você vai se sustentar nessa palavra. Oração em línguas, né, gente? Mas a língua dos anjos, não é bonito, né? Oração em língua, né? Para abrir as portas, aquilo que eu falei, para nutrir quem reza, né? Sim? Mas é importante também, não só nutre quem reza a oração em línguas, mas ela tira a confusão do ambiente também, sabia disso? Quando você vê uma confusão no ambiente, começa a orar em língua, sabe por quê? Porque o inimigo, ele vaza, porque ele não entende nada sobre a oração em língua, ele sai dali, sabia? Então a oração em língua tem esse poder também. Tá bom? Ele é igual um código de barra, né? Só Deus sabe. Você chega no supermercado, você consegue ler código de barra? Não. Mas você chega no caixa lá, ou seja, é um código de barra que só Deus lê. Deus sabe o que você está orando. E o inimigo fica confuso, sai. Então ele traz sentido de Deus para nós, ele traz presença de Deus para nós, né? Então quem tem personalidade assim, meio fraca, né? Tem que rezar em língua, sabia? Necessita disso. Vai rezar em língua. E tem vários, né? Tem a glossolalia, quer falar em línguas, né? Tem a xenolalia, quer falar em uma língua estrangeira. Quem for falar de dons para vocês vai falar isso, tá bom? Depois tem a interpretação das línguas, ou seja, se houver na oração, né, no grupo de oração, uma oração em línguas falada ou cantada, tem que ter quem interprete, senão não tem sentido, é o que São Paulo fala para nós. Depois tem os dons de poder, ou manifestação de ação, né, aquilo que eu falei, de mover montanhas, né? Então, primeiro é a fé. E a fé tem 3 tipos, né? Tem a fé expectante daquele cego, né? Que Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Fala que eu quero que me cure, né? Ou seja, essa fé viva, né? E Jesus cura. Tem a fé teologal, que são as virtudes, né? Quais são mesmo as 3 virtudes? Fé, esperança, caridade, na verdade. Tem essa fé teologal que fala para a gente que Deus é que inventou, que criou o mundo, e a gente acredita, né? Assim. E tem a fé, que é uma fé confiante, que é aquela que você cresce à medida que você vai se formando também. Então nós temos esse 3 tipos de fé. Isso é um dom para nós, não é verdade? E a gente tem que cativar tudo isso. Depois tem a cura, né? O dom de cura, depois vem. Aí eu gosto de 1 Tessalonicenses 5:23. Quem é minha assistente aí, né? 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim, então. É o mesmo Deus de paz
esse mesmo Deus de paz, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Então quer dizer que eu preciso de cura, né? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso, né? Deus tem que me curar em espírito, em alma e corpo. O dom da cura é fundamental para nós. E depois tem o dom de milagres, né? Que a gente precisa de buscar, né, para a nossa graça, né? Aquele dom que realmente faz a gente mover, né? O dom de milagres não é só uma cura, não, viu, gente? É aquele dom de milagre também que transforma o meu coração em um coração de carne, não é verdade? Mais dócil, que não me deixa, obrigado de novo, Deisimar, que não me deixa realmente ser tão. Uma vez eu escutei uma frase que fala assim: a dureza é muito boa na pedra, ao homem cabe ser firme. Então é isso que nós precisamos, né? De um coração mais dócil, né? De não ir pelo ímpeto do impulso, né? Assim, então o milagre faz isso também, não só curas, não. Mas a gente sabe que Pedro e João, quando estavam subindo do templo para adorar, né? Eles viram um pobre, infeliz, um coxo, né? Um cara de 40 anos de idade, cuja vida não foi dor, não só dor e enfermidade, né? E de repente, Pedro com João, fitando os olhos nele, está lá em Atos 3, 4. Então, Pedro fala assim: olhe para nós, olha que bonito. Chamou o coxo a olhar para ele: olhe para nós. Aí depois assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome de. Então, esses são os dons espirituais, meus irmãos, né? Que faz a gente ir para o serviço, que faz a gente ser de Deus. Que a gente pudesse, então, né, junto com a Soraya aí, né, pedir a Deus que Deus possa abrir o nosso coração, então. Vamos juntos pedir ao Senhor, Senhor, rezando, então, para que esses dons cheguem ao nosso coração, chegue nesse grupo de oração, chegue em cada pessoa que está aí. Senhor, abra o nosso coração, então, Deus. Vamos rezar um pouquinho pedindo, então, isso tudo junto? Tudo nós escutamos, né? Senhor, abre o nosso coração para que a gente possa ser usado por Ti, Senhor Jesus. Despeja